Bom dia! Tudo bem, meu povo? Como estão vocês? Hoje eu vim falar um pouquinho sobre algo que às vezes nos deixa estagnado, que nos deixa sem ação e, na consequência disso, nós ficamos sem avançar em todas as nossas áreas da vida, como um ser humano que busca melhoras, né? Avançar em busca dos nossos objetivos, avançar em busca das nossas conquistas. Mas qual é esse problema, qual é esse empecilho que atrapalha a gente? Galera, é o seguinte: existe algo chamado medo. Ele é um dos maiores meios de escravidão, que não nos permite crescer em todas as áreas da nossa vida, do nosso percurso, porque ele nos impede de avançar. O medo nos impede de avançar. Existe todos os tipos de medo, mas existem 6 tipos de medo que são os mais preocupantes, são os mais causadores. São os causadores, né, de travamento na nossa vida. Todos nós temos sonhos. E quem não tem, está morto. Porque nós temos que sonhar, temos que, flutuar às vezes para as coisas acontecerem. E o medo, ele nos impede, de fato, de verdade, sem medo de errar. O medo nos traz consequências seríssimas. E os 6 tipos de medo que consigo traz consequências seríssimas são: o medo da pobreza, o medo da crítica, o medo da perca da saúde, o medo da perca do amor e o medo da morte. São esses 5, falei 6, mas são 5. São dezenas, mas eu quis pontuar esses aqui especificamente, porque a pobreza, ela desmotiva, ela nos traz frustração, né? Aí vem a crítica. Tem pessoas que se importam com as críticas, seja ela construtiva ou não, mas acho que 80%, 90% das pessoas preferem nos criticar de forma desconstrutivas, né? E a perca da saúde, claro, é um abalo, sem sombra de dúvida. A gente só tem a saúde. A gente pode ter o dinheiro, a riqueza que for, mas não adianta ter tudo isso se nós não temos saúde. Então isso é um dos medos que faz a gente travar, né? Nós temos que avançar, crescer dia após dia, crescer, sem estar pensando lá na frente no que pode acontecer. Porque o acontecer, gente, faz parte do percurso. O medo não pode nos paralisar, o medo não pode nos escravizar. Então, nós temos que ser libertos, nós temos que abrir a mente, crescer, entendeu? E o crescimento, ele vem através do conhecimento. A gente tem medo do amor, de perder o amor, mas o amor, ele não se perde. O amor, ele cresce. O amor, ele avança, né? Contagia as pessoas. E a velhice? A velhice faz parte da vida, né? A velhice faz parte da vida, temos que aceitar a velhice. E quando a gente aceita a velhice, as coisas fluem totalmente diferente. Nós vivemos, na verdade, a velhice. E por último, a morte. A morte. Muita gente tem medo da morte. Mas a morte, ela faz parte, sim.
da nossa vida. A morte faz e sempre fará parte de nós. Não tem como não pensar na morte. Ah, mas temos que pensar na morte? Não, não temos que pensar na morte. Mas temos que ter a ciência, né, que a morte existe e um dia ela vai chegar, no momento certo, na hora certa. Mas o meu objetivo aqui hoje, gente, é falar sobre o medo, de forma geral, o medo. Um corpo doente, ele desencarrega um pensamento. Como assim? Se meu corpo está doente, então eu paro de pensar? Basicamente isso. Porque a gente passa a pensar só naquele problema, naquele exato problema. E às vezes precisamos se deixar o pensamento, como é que eu posso dizer? O pensamento distante um pouquinho de algumas situações da nossa vida. Ah, mas eu vou ficar doente e não vou pensar na doença? Vai. Mas vamos procurar de maneira mais suave encarar essa situação, porque aí as coisas vão fluir de maneira diferente. Eu não vou prolongar muito o vídeo, porque senão perde até o sentido, perde a vontade de ouvir, mas quem puder e tiver a oportunidade de ouvir esse vídeo, ouça com carinho, pense direitinho, perca o medo das coisas. O medo lhe impede de crescer em todas as áreas da sua vida, seja profissional, independente de que área seja, mas perca o medo, crie coragem, abra sua mente, busque conhecimento. Tem uma frase que eu amo, essa frase, vou ver se eu a encontro aqui, porque eu não consigo gravar ela de cabeça, mas eu tenho até aí no título do meu aplicativo aí, que é o conhecimento só se torna transformador quando você coloca em prática. Amo essa frase. Então, assim, perca o medo, coloque em prática os seus pensamentos bons, positivos, tudo aquilo que você quer conquistar em sua vida. Bote em prática, não fique esperando, não perca tempo, né? E muito obrigado mesmo por esse tempinho que você não perdeu, mas que ganhou ouvindo uma simples mensagem, mas que pode trazer um enriquecimento muito grande dentro de cada um de nós. Obrigado e um grande abraço.